Fala investidor, fala investidora. Hoje a gente vai analisar um fundo imobiliário aqui, o HGLG11. A gente vai falar um pouco aí sobre o que faz o fundo, quais imóveis compõem esse fundo, como ele ganha dinheiro e fica até o final do vídeo porque eu vou também falar sobre o meu preço teto para esse fundo imobiliário. Então vamos lá. Bom, para começar aqui, temos alguns dados aí do HGLG11 do último relatório gerencial que o fundo disponibilizou, que foi agora em abril de 2021. A gente tem aí o ticker do fundo, que é HGLG11, o nome do fundo CSHG Logística, o tipo do fundo é um fundo de logística, tá? A gestora é CSHG, a cota de mercado está em R$ 174, a cota patrimônio do fundo tem R$ 146 mais ou menos aí por cota. O valor de mercado é 3,2 bilhões de reais. São 279 mil cotistas. Tem uma BL total aí, ou seja, uma área bruta locável, ou seja, o quanto que o fundo tem de tamanho para poder alugar? 691 mil metros quadrados e um dividend yield aí na casa de 5,4%, ou seja, se você pegar todos os rendimentos que o fundo pagou no último ano e dividir pelo preço da cota de mercado, você tem aí 5,4%. E o rendimento tem sido aí uma média de 78 centavos. Qual que é o objeto do fundo? O fundo ele tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados aí primordialmente para operações logísticas e industriais. E ele faz isso como? Ele compra terrenos para construir esses empreendimentos aí, logísticos ou industriais, ou ele adquire imóveis em construção ou prontos para posterior alienação, locação ou arrendamento. E aí ele também tem outros tipos de imóveis aí com potencial de geração de renda, bens e direitos a eles relacionados, contanto que esses imóveis atendam aí a política de investimentos do fundo. Então, esse fundo ele é voltado primordialmente para essas operações logísticas industriais, como a gente viu aqui no objeto do fundo, e ele não pode sair muito disso. Então, a menos que mude o regulamento do fundo, tá? Mas, a princípio, esse fundo não vai investir, por exemplo, imóveis residenciais, por exemplo. Ele vai investir primordialmente em logística industrial. Então, a gente vê aqui algumas fotos de empreendimentos do fundo e o fundo tem um patrimônio líquido aí médio, teve, né, nos últimos 12 meses de 2 bilhões 370 milhões, com 18 milhões 436 mil 967 cotas. Diz aí nos comentários já se você é dono de pelo menos uma dessas cotas, para eu saber. Tá, então vamos continuando aqui. A receita do fundo e a renda em abril. Então, o fundo aí apresentou uma receita total de 22 milhões e 900 mil, que dá aí mais ou menos R$ 1,24 por cota em abril, levando a um resultado de 20 milhões de reais, ou seja, R$ 1 mais ou menos aí por cota, distribuindo essa renda de 78 centavos por cota. Nesse relatório que a gente está vendo aqui, ainda não consideraram a locação do imóvel HGLG Betim, que fica em Minas Gerais, porque o contrato de locação aí foi assinado no dia 10 de maio. Então, dessa forma, a vacância física do fundo vai de 15,2% para 6,4%. Então, de todos os imóveis possíveis que o fundo tem para alugar, de toda a área locável que o fundo tem, eles vão sair de 15,2% vagos para 6,4% depois dessa alocação do HGLG Betim. E como que é a composição do resultado do fundo? Então, a gente tem aqui todas as linhas aqui das receitas e das despesas do fundo. A gente tem 22 milhões 860 mil reais de receitas e depois das despesas aí que foram na casa de 2 milhões e 700 mil, a gente tem o resultado de 20 milhões 112 mil reais. Tá? Então, o que é esse resultado? São os ganhos financeiros aí gerados pelo fundo no período. Então, a gente teve um rendimento anunciado de 14 milhões, que foram aqueles 78 centavos por cota, dividindo aqui pelo número de cotas, 18 milhões, dá aqueles 78 centavos, como eu falei. E a composição aqui do patrimônio líquido do fundo. Então, 1,9 bilhão, né? Bilhões não, bilhão alocado em imóveis, tá?
e a gente tem um patrimônio líquido aí de 2,7 bilhões de reais, tá? Isso se a gente for dividir aí também pela quantidade de cotas, a cota patrimonial fica naquele valor lá de R$ 146, porque você pega esses 2 bilhões, divide pela quantidade de cotas, 18 milhões, e dá esse 146. Se a gente for comparar aí com quanto o fundo estava valendo no dia 7 agora de junho, R$ 166, a gente tem um P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, 166 dividido por 146, de 1,14. Por que que é interessante saber isso? É para saber se você está pagando mais ou menos do que o fundo efetivamente vale, né? Do que os imóveis do fundo valem. É um pouco complicado de fazer isso com fundos de tijolo, ou seja, fundos que investem em imóveis de verdade, porque não necessariamente esses valores são ajustados constantemente. Geralmente é uma vez por ano. Então é um pouco complicado a gente tentar avaliar o P sobre VP de fundos de imóveis, de fundos de tijolo, mas é bom saber, é bom ter uma base aí para ver o quanto você está efetivamente pagando por cada real aí do valor patrimonial. Então, quanto menor esse P sobre VP, mais descontado, entre aspas, o fundo está. E a liquidez do fundo. A liquidez é importante por quê? Porque aí você pode saber se você vai vender ou comprar esse fundo com facilidade. Não adianta nada o fundo ser muito bom e ter aí 5, 10 mil reais só de negociação por dia, tá? Então vamos ver como que está esse fundo aí, como que está o status do HGLG. Então a gente teve um aumento de 48% aí de maio de 2020 para abril de 2021 com relação ao número de cotistas, tá? Saiu de 188 mil para 279 mil, e a gente teve aí, em abril de 2021, 124 milhões de volume financeiro mensal, ou seja, no mês de abril, contando só os dias úteis, que são os dias de negociação na Bolsa, a gente teve 124 milhões de reais negociados desse fundo. E a rentabilidade do fundo aqui no mês, ele está tendo uma rentabilidade 0,7% negativa, só que em 12 meses foram 14% positivas e desde o início 411%. A gente pode ver aqui se você reinveste os dividendos, o rendimento aí HGLG11 está bem acima do que só o ganho de capital do HGLG. Então é por isso que é importante na fase de acumulação aí, você que não vai precisar usar por enquanto, está começando a investir, é interessante você reinvestir os dividendos e os rendimentos para conseguir fazer esse efeito bola de neve aí, conseguir aumentar o seu patrimônio. Aquisições e parcelas a receber. Então, o fundo tem algumas aquisições que ele fez aí, que a gente tem os valores que ele vai pagar, que está mais ou menos aí uns 30 milhões de reais, e algumas parcelas a receber aqui, que o fundo tem, que ele vendeu os imóveis em Atibaia, e uma multa desse WBM Betim, que a gente precisa ver aqui o fato relevante, foram 76 milhões, equivalentes a aproximadamente R$ 4,16 por cota, que serão depositados em dezembro de 2020 em uma conta vinculada de titularidade da WMB. Tá? Então, esse foi pago já. Essa multa ele tem a receber ainda, o fundo ainda tem a receber esse valor. Então, os ativos imobiliários do fundo aqui, a gente vê que o fundo tem imóveis em 5 estados diferentes, então Pernambuco, Minas, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, tá? Os 4 maiores ativos do fundo representam aí 52% do total da área do fundo. Então, a gente tem aí em Vinhedo, Uberlândia, Betim e Louveira, então basicamente São Paulo e Minas Gerais. E a gente tem aqui a vacância física e o aluguel médio. Então, o aluguel médio foi de R$ 22 aí em abril e a vacância física de 15% em abril. Tá? Deu um leve aumento aí, mas como a gente viu, o fundo locou um imóvel, vai diminuir um pouco essa vacância física nos próximos meses aí. E a vacância física, o que é? Nada mais é do que a porcentagem aí da área bruta locável, vaga, em metros quadrados, dentre a área bruta locável total do fundo. Vencimento dos contratos. É importante prestar atenção nisso para saber o quanto que esse fundo tem de segurança aí nos contratos, pelo menos na parte de prazo, tá? Então, a gente tem a maior parte dos contratos tem um prazo acima de 2025, né? 55% dos contratos vencem depois de 2025. Revisional dos contratos. Então, quando que esses contratos serão revisados? Em 2022
e em 2025 são as principais datas aí. Então a gente tem o WALE aqui, o WALE, Weighted Average Lease Expiry. Então, é o vencimento médio dos contratos aí, ponderado pela receita contratada. Então, você tem toda a receita contratada, você pega o vencimento mais ou menos ali dos contratos e você vê que a média desses contratos vence em 5 anos, esses contratos do fundo HGLG11. A tipicidade dos contratos do fundo. Então, a gente tem contratos atípicos, 33,9%, e típicos, 66,1%. Esses contratos têm características diferentes. A gente vai fazer um vídeo aqui no canal explicando mais ou menos o que são contratos atípicos e típicos. Então, fica ligado, assina o canal aí. Aproveita para assinar o canal para não perder esse e outros vídeos aqui que a gente vai fazer. O histórico de proventos do fundo. A gente vê que o fundo tem pago aí uma média mais ou menos ali na casa dos 78 centavos, à exceção de setembro de 2020, que foram 60 centavos, e dezembro de 2020. Por quê? Porque aí a WMP, lá que a gente viu agora há pouco, pagou uma multa rescisória ao fundo na hora ali, 37.957.000, que equivaleu a aproximadamente R$ 2,06 por cota, que foram depositados ali direto no fundo, para o fundo no mês de dezembro de 2020, por isso que a gente tem esse valor tão maior em dezembro. Então, cuidado quando você for analisar um fundo, vê se não teve nenhum fato relevante, diferente, alguma coisa incomum, não recorrente, para justificar um valor muito mais alto aí, de pagamento. E aqui, finalmente, o preço teto para esse fundo, o preço teto para o fundo, pelo menos para mim aqui, tá? Não estou recomendando que você compre ou venda ou use o meu preço aqui para basear sua compra ou sua venda, mas, para mim, eu faço um cálculo aí com base no risco que eu vejo para esse fundo e com base nos proventos que ele pagou. Eu analiso também mais ou menos o preço sobre o valor patrimonial aí para poder calcular o preço teto, ou seja, um preço até o qual eu me sinto confortável de comprar esse fundo ou não, tá? Então, vamos ver aqui nos últimos 12 meses ele pagou R$ 9,36. Eu peguei aqui uma média de 78 centavos por cota, tá? Eu excluí os não recorrentes. O risco para mim desse fundo é 1, o preço sobre o valor patrimonial está em 1,14, mais ou menos. Meu preço teto é R$ 176,60. O preço atual do fundo é R$ 166,89, ou seja, eu teria um upside aí de 5,82, a diferença entre o preço atual e o preço teto. Diz aí nos comentários se você também gosta desse fundo, é um fundo que eu gosto bastante, eu tenho algumas cotas dele. Pelo preço atual, eu acho que é interessante para a minha carteira adquirir algumas cotas. Claro que sempre tem outras oportunidades, mas é um fundo que eu gosto para minha carteira, tá? Então, conta aí nos comentários se você também tem na sua carteira, se você quer adquirir esse fundo. E vamos aqui para o final do vídeo. A gente vai se encaminhando para o final do vídeo. Então, assina o canal, confira os outros vídeos que a gente tem por aqui, aqui nas nossas playlists. E a gente se vê no próximo vídeo, que é amanhã. Fica ligado no canal e nos vemos amanhã. Tchau.